fica conosco, porque é tarde e já o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Esses dois discípulos estão tendo aqui uma experiência fantástica. E quem já teve a oportunidade de ir até Jerusalém, deve ter feito lá um tour por aquilo que nós somos guiados, ou sabemos, ou ficamos conhecendo como os lugares onde tais fatos aconteceram. Isso, na verdade, essa tentativa de mapeamento desses lugares, ela se deu mais ou menos ali por volta do século IV, ela foi iniciada pela mãe de Constantino, quando esse se converteu, aspas, ao cristianismo, e não sei se por tradição, ou se de fato por uma consciência de querer fazer um registro histórico desses lugares, ela começou então a fazer a relação de onde tais coisas aconteceram, mas não há como comprovar cientificamente que alguns lugares hoje, quando vamos a Jerusalém visitar, que de fato foi lá que aconteceu. Alguns sim, como Monte Carmelo, o Monte das Oliveiras, mas existem outros lugares que fica muito difícil a comprovação científica de que de fato ali aconteceu. Então, quem deu início a esse projeto foi a mãe de Constantino, conhecida como Helena, não é? E Emaús é uma cidadezinha muito pequena, ela fica entre a cidade de Jerusalém e a cidade portuária de Jafra. Não era um lugar muito longe, mas era um lugar onde esses dois discípulos tinham lá as suas habitações, as suas casinhas, seus familiares, e foi a caminho dessa cidade que esses dois tiveram uma experiência que, ao final de uma tarde, se sentindo frustrados, angustiados, ludibriados, eles estão indo conversando acerca daquilo que acontecera na sexta, no sábado, à noite, mas no domingo pela manhã eles não puderam presenciar. Eles estão falando sobre aquilo que eles viveram, eles estão se sentindo órfãos, eles estão se sentindo abandonados, eles estão se sentindo frustrados com as expectativas com que eles tinham com relação a tudo aquilo que eles haviam aprendido acerca de Jesus, e juntamente com aquela comunidade que seguia Jesus, toda aquela multidão, aqueles que o conheceram, tinham uma expectativa, tinham um desejo de que quando Jesus chegasse à cidade de Jerusalém, o reino de Deus ali seria implantado. Mas é importante abrir aqui um parêntese, porque essas expectativas eram somente deles e não as de Jesus, porque Jesus diversas vezes falara com eles acerca da sua morte e das profecias que diziam de que eles, quando chegassem em Jerusalém, ele seria preso, seria julgado, seria condenado, seria morto, mas ressuscitaria. Mas o que acontece com esses camaradas aqui, é que quando eles chegam lá, esses valores não foram estabelecidos, essa expectativa não aconteceu, não é? Por que não aconteceu? Por quê? Vamos ver isso mais adiante. E o interessante é a gente perceber que eles estão discutindo todas estas coisas que aconteceram lá, e estão com as mentes embotadas, estão com as suas mentes fechadas para as afirmações realistas, e eles se concentravam absolutamente naquilo que o coração queria. E o que o coração quer é utopia. O que o coração quer muitas vezes é a realização de um sonho. O que o coração quer é o que todo coração de ser humano quer, não é? Eu coloquei aqui: harmonias profundas da graça e da felicidade para nos encontrar. É isso que o coração busca. O coração de todos. Isso é utopia. Quando eles chegam a Jerusalém e acontece exatamente o oposto daquilo que eles escutaram, mas não ouviram. A palavra de Deus fala diversas vezes sobre isso. As pessoas ouvem, mas não escutam, ou escutam, mas não ouvem.
O que acontece quando chega ali e tudo aquilo se torna verdade? Jesus é preso, é julgado, é maltratado, é cuspido, a fé deles naufraga e eles sucumbem completamente na sua fé. E aí o que acontece? Uns fogem, outros se escondem, outros negam, outros simplesmente têm raiva e outros voltam para a velha vida. Quando você vai ler esse contexto histórico, você vai ver que o próprio Pedro voltou a pescar. E esses dois estão voltando para casa. O centro dos acontecimentos é Jerusalém. E porque as coisas não aconteceram do jeito que eles queriam, eles viraram as costas e estão voltando para casa. Acabou meu sonho. Estou magoado. Estou triste. Estou angustiado, porque as minhas expectativas não foram supridas. Esses dois saem da cidade naquela tarde de domingo, estão caminhando, sim, amargurados, contristados. O texto deixa claro que eles estão carregando essa dor na alma, estão revirando, remoendo os últimos acontecimentos. Há uma dor, há uma incompreensão absoluta no coração daqueles discípulos. Há uma série de perguntas que estão sem respostas, porque eles deixaram tudo para trás, e lançaram tudo num sonho, num projeto, e que chega lá, não acontece absolutamente nada daquilo que eles haviam sonhado, haviam pensado. O texto diz que enquanto eles discutiam pelo caminho, Jesus vem, se junta a eles, e perguntam, sobre o que vocês falam? Quem é que chegou junto deles? Jesus. Sobre o que vocês estão conversando? Posso saber? Aí um deles, como está aí no texto, Cleopas, respondeu, de maneira muito dura até diria, deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não soube das terríveis coisas que ali sucederam nesses últimos dias. Eles não reconheceram Jesus. Agora, sabe por que eles não reconheceram Jesus? Existem algumas razões porque eles não reconheceram Jesus. Uma delas, querido, é o seguinte: a mente deles não estava preparada para reconhecer o Mestre. Quando a nossa mente está preparada para não reconhecer, nem mesmo o teu pai e a tua mãe serão aceitos com facilidade por você. Se a mente está preparada para negar fatos e realidades, nem mesmo a revelação mais óbvia vai te fazer repensar na situação. Uma outra razão pela qual eles não reconhecem Jesus é que Jesus estava ressuscitado. Simples. Quem estava ali não era o velho, mas era o novo. Não era aquele que podia ser retido, mas era aquele que não tinha mais limites. Não era aquele que poderia sofrer chibatada, ser aprisionado, mas era alguém que já gozava de um poder sobrenatural, que absolutamente nada era capaz de retê-lo, nem mesmo a morte. Esse é o que estava com eles. Ele estava ressuscitado, era um novo corpo. E aí eu fiz questão de anotar algumas coisas aqui interessantes. Aí eu vou responder ao nosso querido pastor, que me fez uma pergunta ao início do culto. E ele disse: hoje você está bonito. Eu falei: responder-te-ei no momento certo. Eis o momento. O fato de estar mais bonito hoje é porque a minha esposa me deu uma bronca logo cedo. Eu sou uma pessoa por natureza de hábitos absolutamente... Eu sou quase que um calvinista. Eu sou muito... E eu fui lá, pus uma calça e tal. Fui lá no guarda-roupa, peguei uma camisa. Falei: essa camisa de novo? Eu falei: por quê? Todos os cultos você prega com essa camisa. Olha lá, vai assistir. Todos, é a mesma camisa. Esse é um dos motivos. Eu não estou ressuscitado. Uma outra coisa, uma pessoa chegou para mim ao final, ali no início,
me abraçou carinhosamente. E algumas pessoas, antes de espetar, passa o óleo, né? Nossa, pastor, o senhor está bonito, está cheiroso, mas o senhor está mais gordinho. Eu diria, dentro do que nós estamos aqui analisando, se mais ou menos, isso é uma prova de que eu não estou ressuscitado. Isso é um fato que deixa claro que eu ainda não ressuscitei. Se eu estivesse ressuscitado, eu diria mais uma coisa para vocês, não é para rir. A minha filha não reclamaria dos meus roncos, porque eu ronco bastante. Isso é prova de que eu não ressuscitei ainda. Estar ressuscitado, queridos, é estar num estado perfeito, e isso é um fato do qual eu ainda estou muito distante, muito longe. Agora, eu quero que você exercite a sua inteligência, a sua imaginação comigo, da seguinte maneira: imagine que eu, Laudo, ressuscitasse, morresse e ressuscitasse, com todas as configurações semelhantes às de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que, onde o corruptível toma lugar do incorruptível, onde as marcas da contingencialidade são colocadas de lado. Se eu ressuscitasse com essas características de Jesus, vocês olhariam para mim de maneira diferente. Você tem um jeito de falar que me lembra alguém que eu conheço. O seu jeito de andar é semelhante. Não sei, acho que eu te conheço de algum lugar. Todos nós já passamos por essa experiência, não é? Eu não estou lembrando, não estou lembrado de onde eu te conheço, mas você tem algumas características tão sutis, que parece que é, mas na verdade não é. O ressuscitado, ele tem essa característica. Embora seja, ele está numa outra condição, em que se a tua mente não estiver preparada, ela não vai reconhecer. Você vai dizer, a voz é familiar, o jeito de andar é familiar, mas, e é exatamente esta experiência que os dois estão tendo a caminho de Emaús. Tem alguém ao lado deles que eles pensam que conhece, parece que conhece, lembra alguém, mas eles não reconhecem. Por que eles não reconhecem? Jesus chega para eles, eles estão conversando, eles estão irritados, porque Jesus faz uma pergunta sobre o que vocês estão falando, e eles respondem de maneira mais educada: deve ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém, que não soube das terríveis coisas que ali sucederam nos últimos dias. Você não lê jornal, você não tem WhatsApp, você não tem Facebook, Instagram, que mais? Você está só lendo as notícias velhas. E Jesus pergunta: why? Quais são as notícias? O que é que aconteceu em Jerusalém? E eles falam: era um profeta de Deus que fez milagres poderosos, e além disso era um grande ensinador, altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Mas os principais, os sacerdotes e os nossos chefes prenderam-no e entregaram-no ao governador romano para ser condenado à morte, e crucificaram-no. E nós pensávamos que ele era o Messias que vinha para libertar Israel, mas já é o terceiro dia que tais coisas aconteceram, e nada de novo. Quantas promessas existem de Deus para você? Quantas vezes Deus já falou de coisas que Ele vai fazer? A gente tem facilidade para armazenar as tragédias, mas tem uma dificuldade enorme de guardar as boas lembranças. O outro diz: tem uma história aí de uma moça que anda conosco, que até foi ao sepulcro, foi até o túmulo, e teve até uma visão com anjos, e os anjos disseram para elas que
Ele não está mais ali, que Ele vive, que Ele já ressuscitou, mas pegar nele, tocar nele, abraçá-lo, conversar com Ele, isso ninguém ainda fez. Aí, Jesus começa a dizer, que é aquele texto que lemos agora há pouco: nécios, insensatos e tardios de coração. Eu busquei uma definição melhor para essa expressão de Jesus, e eu cheguei à seguinte conclusão: vocês são insensatos, embotados de percepção e atrasados de sentimentos. Jesus está dizendo isso para eles. Por que Ele está dizendo isso para eles? Porque eles não conseguiram encontrar o sincronismo entre o fato das promessas, das realidades, com aquilo que eles esperavam. Eles não conseguiram cruzar as coisas, sabe por quê? Porque nem sempre o tempo, a cronologia está no mesmo tempo dos sentimentos. Tem muitas pessoas que têm fé, mas por causa daquilo que ela sente, ela não consegue se beneficiar da sua fé. Como vou entender isso? É muito simples. Falava com a minha esposa vindo pela manhã no carro. Estamos num lugar reunidos em nome de Jesus. Ele diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quem está aqui? Jesus de Nazaré ressuscitado. Amém? Agora, quantos estão se abeberando? Quantos estão desfrutando dessa presença santa, dessa presença ressuscitada, gloriosa, capaz de mudar a minha história, capaz de me dar um norte? Como é difícil! É exatamente isso. A cronologia nem sempre acompanha os sentimentos. Muitas vezes os sentimentos atrapalham a fé de conquistar. A história já os colocava numa tarde de domingo, mas a alma deles estava presa à sexta-feira da crucificação. Já era tarde de domingo, o mestre já havia ressuscitado, já havia aparecido a diversas pessoas, a promessa havia se cumprido, a profecia havia se cumprido, mas eles estavam presos às mazelas das perdas, do choro, da angústia, do sentimento de abandono. Se esqueceram daquilo que ouviram: eu ressuscitarei. Tive o privilégio de poder ir a Jerusalém, passar alguns dias lá, assim como o nosso pastor também, e outros, e certamente, como eu, eles devem ter ido até o lugar onde dizem ter sido o túmulo onde Jesus fora sepultado. Não é cientificamente comprovado, isso é histórico. Cheguei lá, tem um túmulo, uma pedra ao lado, e a gente fica ali, a gente se emociona, porque a gente se lembra de todo o contexto histórico. Mas muito mais do que o lugar, sabe o que emociona a gente? É o que tem numa placa ao lado: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Eu não preciso ficar chorando a perda da morte, porque Ele já venceu, Ele está ressurreto, e Ele vive e reina soberanamente. Enquanto Jesus está ressuscitado, eles estão presos ao dia da crucificação. A pergunta é: o que havia sucedido? Havia na memória dos discípulos uma imagem marcante. Eles conversavam sobre as lembranças que estava triturando as suas almas. Eles estavam falando sobre a dor da perda, sobre a frustração de um sonho, de uma expectativa que não acontecera. Havia muitas coisas boas para eles lembrarem. Eu escrevi aqui: havia os grandes milagres de Jesus, os feitos miraculosos, onde Ele mostrou que tinha poder sobre tudo, sobre a vida dos homens, sobre as forças da natureza, e um conhecimento grandioso da vontade de Deus. Só que estas lembranças não ocupavam os comentários dos discípulos. Eles estavam como que um data show, projetando na mente deles somente o dia da prisão, o dia da condenação, o dia de ser exposto como vergonha na cidade. Tantas coisas boas, tantos milagres, tantas curas, tantas libertações,
mas eles não eram capazes de lembrar disso. Só se lembravam: ele morreu, ó vida, ó céus, ó azar, meu mundo acabou, vou voltar para Emaús. Vem aqui comigo. Vocês já perceberam que tem pessoas que estão dentro das igrejas, tudo vai bem, de repente acontece uma coisinha que não é tão boa, não vou mais para a igreja, não é possível, não acontece nada, e depois que vim para a igreja parece que uma nuvem veio em cima de mim, tudo piorou, parei, desisto. Olha, eu vou pegar pesado, pastor, depois o senhor pode puxar minha orelha, tá? O senhor sabe que eu me submeto 100% ao senhor. Desistir é o caminho dos covardes. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Uma vez que você foi chamado, você tem que olhar para frente e se apropriar das verdades e das promessas de Jesus para a sua vida, ainda que as circunstâncias não sejam de acordo com o que você crê. Continue, porque alguém está no governo da tua vida, e essa situação vai mudar. O que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande. Ele não fala ainda que você esteja lá, plantado, esperando, não. O vale é um lugar de passagem, é um lugar de amadurecimento, é um lugar de intimidade com Deus, um lugar onde você vai experimentar as dependências absolutas de Deus. O vale é um lugar onde você vai valorizar as pequenas coisas que Deus faz na tua vida. No momento de sufoco, um copo d'água é a salvação de uma pessoa. Eu não sei se já falei aqui, se já falei, me permita, vou falar de novo, porque isso vai servir para edificar a vida de alguns. Por muitos dias, não foram poucos, depois de um longo dia de trabalho, cansativo, chegávamos eu e minha esposa em casa, ela tomava banho, eu também, vamos jantar? Vamos. Sentava lá na mesa, eu colocava um copo de água gelada para ela, um outro copo de água gelada para mim, orávamos, agradecíamos a Deus, porque aquela era a nossa refeição. Nunca deixamos de dar graças. Se hoje ela pode ir a um lugar muito bom e comer coisas muito boas, é porque também aprendeu a ser grata quando estava passando pelo vale, recebendo as mínimas coisas. Ainda que seja um domingo de ressurreição, a alma deles vive um atraso. O atraso da dor, o atraso da frustração, da perda. Eles não conseguiram acompanhar o ritmo da ação de Deus na história. Deus está fazendo coisas novas todos os dias. E tem gente falando, aonde? Deus está depurando a nossa nação, estamos vivendo aquilo que nós jamais imaginávamos, trazendo à luz toda a podridão que existe nos porões da administração desse país, está vindo à luz para ser tratado, para ser depurado, para que venha um novo tempo, e isso é a ação de Deus nesse país. E tem gente que fala, aonde? Estão fora do tempo da ação de Deus. Eles estão cativos de uma depressividade de dias anteriores, de um evento no qual tiveram uma interpretação absolutamente destrutiva para suas vidas. E eu te pergunto, o que é que nós podemos tirar de significado de Emaús, desta realidade que com frequência atinge a nossa alma, e estamos sempre atrasados em relação aos passos e às ações de Deus? O que é que nos faz andar atrasados em relação à ação de Deus? Queridos, eu posso citar aqui diversas situações. Conheço pessoas com 40 anos de igreja que ainda não se converteram.
Mas conheço pessoas que com 15 dias são novas criaturas, a mente foi renovada, os valores internos foram renovados e a sua percepção da ação de Deus está absolutamente alinhada com aquilo que Deus quer fazer. Sabe o que é isso? Pegou o time de Deus. E pegar o time de Deus não é se apropriar de prosperidade, de conquistas, é entender o que Deus está fazendo e entrar nesse veio. Algumas pessoas passam a vida inteira sem conseguir encontrar o seu lugar dentro do reino de Deus. Frequentam igrejas durante anos, mas nunca conseguem ser efetivos para o reino e nunca conseguem usufruir daquilo que Deus é para ele, ou poderia ser. Se você abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de São João, capítulo 20, João, capítulo 20, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? João 20, versículos 11 a 14. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu quem? Quem foi que ela viu? Ela estava tendo uma visão com anjos, ela estava falando com anjos, chorando e vendo anjos, em desespero e vendo anjos. Aí ela vira para trás, quem está ao lado dela? Jesus de Nazaré. Mas lo que pasa con ella, no reconoce a Jesus. O desespero, a falta de equilíbrio nos impede de perceber a ressurreição de Jesus. Quando eu olho para as circunstâncias com olhos naturais, eu não sou capaz de entender o sobrenatural de Deus. Eu não consigo ver as promessas de Deus se cumprindo. Veja que interessante, queridos, esse quadro. Ela está vendo 2 anjos. Eu tenho certeza que aqui poucas pessoas tiveram a experiência de falar com os anjos, com anjos. Mas ela está ali, 2 anjos falam com ela, falam: ele não está aqui. Aí vira para trás, Jesus está ali e ela não reconhece. Sabe o que é isso? É o seguinte: está atrasada nos seus sentimentos em relação ao que está acontecendo na história. Está presa à morte, à perda, à dor. Esqueceu que ele falara que ressuscitaria. A mente está embotada, a mente está fora do time de Deus, olhando só a desgraça, olhando só a perda. Me perdoe, que tem gente que chega em casa só consegue ver defeitos, só consegue ver coisa errada. A esposa se mata, luta, lava roupa, lava louça, cuida da criança, é matéria de escola, vai para reunião de escola, faz faxina, vai para despachante, vai para não sei aonde. O camarada chega e ainda é capaz de reclamar: essa casa está uma bagunça. Não é capaz de entender tudo que Deus está fazendo por ele através daquela mulher de Deus. E o contrário também acontece, é verdadeiro. Às vezes faz perguntas, Jesus faz pergunta para a gente responde de maneira mal educada. Acha que não? Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 30. Marcos 5, 30. A partir do versículo 28, para entender o contexto. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada de seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder ou virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes?
O que foi que Jesus fez para poder provocar uma resposta mal educada dos seus discípulos? Ele perguntou: quem me tocou? Agora, olha a resposta, versículo 30, certo? 31. Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ainda fazem ironia. Jesus faz pergunta para a gente, porque nós estamos usufruindo e a gente é mal educado. Senhor, tem uma multidão te apertando e o Senhor vem com essa pergunta, parece brincadeira, né? Quem te tocou? Aí Jesus fala assim: alguém tocou em mim de maneira diferente, porque de mim saiu virtude. E isso prova que eu falei agora há alguns minutos. Muitas vezes as pessoas estão ao lado de Jesus, próxima de Jesus, mas não conseguem usufruir daquilo que Ele é, não conseguem buscar virtudes de Jesus para a sua vida, não se beneficia desse encontro. Ele está ao lado, mas não o reconhece. Ele está junto, mas não é capaz de se abeberar desse poder poderoso chamado Jesus. Dá mal resposta ainda. Outra coisa que pode acontecer é que Jesus tenta nos tirar de uma realidade e a gente diz que Ele é que é o alienado. Ele está lá no Monte da Transfiguração com duas grandes referências, tentando mostrar para aqueles discípulos: olha, a realidade é sobrenatural, a nossa realidade está muito além daquilo que os nossos olhos. Eles vêm: para aí, Senhor, para com isso, nada disso, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Jesus está mostrando uma realidade sobrenatural e eles estão chamando Jesus de alienado, querendo isolá-lo, querendo colocá-lo ali preso, retê-lo, segregá-lo. Jesus faz de tudo para nos arrancar do poço, da miséria, da escravidão, mas tem pessoas que insistem em ficar lidando com as suas próprias misérias e as suas próprias mazelas. Marcos capítulo 5, versículo de 15 a 17. Vou provar, não é, Elias? Versículo 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que... O que eles rogaram? Saia. Jesus, nós não te queremos aqui na nossa região. Jesus vem, expulsa o demônio de um camarada que só andava pelos sepulcros, ninguém era capaz de retê-lo, expulsa uma legião de demônios daquela localidade, para que eles possam experimentar o novo de Deus, mas eles falam: não queremos o novo, nós queremos conviver com a nossa miséria. Sai, pode ir embora das nossas terras, não te queremos aqui. Quantas pessoas estão passando por uma situação e chegar: não creio mais, acho que Deus não vai fazer, não precisa nem orar. Eu tenho inúmeras experiências, já fiz cada coisa, gente. Devagarinho eu vou contando algumas para vocês. Um dia eu estava lá no núcleo, chegou lá uma moça desesperada, dizendo que estava passando necessidades e que precisava de uma cesta básica. E me chamaram para atender, porque era um caso meio complicado. E desci eu e a Rose. Fomos lá, começamos a ouvir a história dela. E infelizmente, eu posso dizer a vocês que história triste não me comove mais. São 16 anos ouvindo história triste todos os dias. Então, para me comover tem que ser uma história muito boa. Por isso que eu não assisto filme, essas coisas. Não dá, né? Tem gente que assiste filme e chora. Era lindo, né? Aí contou a história triste dela lá. Eu falei: legal, realmente você tem uma história muito triste. Mas antes de te entregar a cesta, eu queria te fazer uma pergunta. Você tem dentro do teu coração a capacidade de entender que há alguém que pode mudar o curso da sua vida? Ela falou assim: como assim? Eu falei: você acredita que Deus é capaz não só de suprir a sua necessidade, mas de abrir possibilidades para que a sua vida tome uma nova direção? Ela falou assim: olha, pastor,
Eu não vim aqui para receber oração. Eu vim aqui para buscar comida. Se o senhor não quiser me dar comida, não tem problema, mas oração também não quero. Pessoas que Jesus quer tirar do poço, quer arrancar da miséria, mas elas insistem em viver nas suas misérias no fundo do poço. Não entendem o time de Deus. A história está acontecendo, mas ela não consegue entrar na história. Aí, ele diz que os nossos sentidos estão embotados, a nossa alma está atrasada, que paramos no tempo, paramos no espaço. Jesus está falando isso para eles, e eu posso dizer como pastor, como líder já há muitos anos, que comumente eu tenho visto, e visto mesmo, muitas pessoas que têm dentro de si a síndrome de Emaús. Não me joga em pedra. Quem são essas pessoas? São aquelas que mantêm uma lealdade profunda com tragédias do passado. Alguns de nós aqui, eu diria, os que têm os peios mais blancos, vêm de uma época que algumas mulheres, quando perdiam seus maridos, elas se vestiam de luto até o dia da sua morte. Nunca mais tiravam ou deixavam de usar preto. Eram sepultadas vivas com seus cônjuges, fechando assim a possibilidade de um novo de Deus para a vida delas. Não estou falando de homem, mas eu estou falando de perspectiva de vida, de que o projeto de Deus continua. Eu ontem li o post da Cláudia, falando da nossa jornada, das estações, do tempo. Coisa linda que você também pode ler. Foi muito feliz no escrito. Precisamos parar para fazer uma reflexão de que as tragédias do passado não podem exercer domínio sobre o curso da nossa vida. Quando Juan el Bautista foi preso e foi decapitado, ele era o que de Jesus? O que ele era? Primo de Jesus. Jesus, sabe o que Jesus fez? Pai, acabou a história. Junto com meu primo, foi a minha alma, e eu desisto. Era o meu sangue, era a minha carne. Foi isso que Jesus fez? Não. Quando o seu amigo Lázaro morreu, ele se entristeceu, ele chorou, e chorou mesmo, sentindo dor da perda. Mas as tragédias não paralisaram o projeto de Deus na vida dele. As pessoas que vivem a síndrome de Emaús são essas que vivem essa lealdade profunda com histórias trágicas do passado. Elas não dão a chance do novo de Deus de prover o contrário. Posso dizer aqui de memória, aquele homem que perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu a fazenda, perdeu a saúde, e a mulher chega para ele assim: por que não amaldiçoas o teu Deus e morre? E ele fala o que para ela? Falas como uma doida. Se recebemos o bem de Deus, como não entenderemos as coisas ruins? E em tudo isto não pecou Jó. E a palavra de Deus registra que ele foi duplamente abençoado. Sabe o que é isso? É entender o tempo de Deus na história. É a sincronização da fé com o sentir. Muito mais fantástico, queridos, do que ver Jesus chegando em Jerusalém e reinando, é ver a Jerusalém eterna e celestial abrindo as portas para nós. Eles estavam olhando para o terreno, e Jesus apontando o espiritual. Tem pessoas que estão olhando só para a realidade, esquecendo do sobrenatural. No texto que li ontem lá, está muito claro: nós não temos aqui morada eterna, estamos aqui de passagem, e o tempo de cada um é diferente. Mas eu tenho a consciência de que estou aqui
de passagem. E o dia que a minha passagem for tirada, podem ter certeza, eu vou feliz, vou tranquilo, com absoluta consciência de que eu fiz o que tinha que ser feito, me esforcei para fazer o máximo para não viver refém das circunstâncias, porque elas não podem exercer governo sobre a minha vida. Quem exerce governo sobre a minha vida é Jesus Cristo Nazareno ressuscitado. Hoje, talvez você esteja aqui, esteja sofrendo da síndrome de Emaús. Pode ser que exista entre nós pessoas presas ao passado, gente que se vestiu de luto e se nega a tirar essas roupas, pessoas que foram de uma forma marcada ou tocada por uma tragédia, que não consegue superar, que não consegue esquecer, que não consegue virar a página, e vive repetindo isso todos os dias. É a síndrome de Emaús. Está fechando a possibilidade para o novo de Deus. Gente que foi abandonada numa relação afetiva amorosa, e passa o resto da vida dizendo assim: estou encalhada, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Só consegue olhar no espelho e ver defeitos, parece um pé de galinha, ai, uma espinha vai manchar, ai. As histórias, por mais trágicas que possam ser na nossa vida, elas não têm o poder de nos paralisar. Eu tenho todos os motivos, eu tenho, junto com a minha esposa, todos os motivos para não estar aqui. Já tive experiências terríveis, que do ponto de vista humano, eu teria que ter parado e cuidar da minha própria vida. Mas sabe por que eu não fiz isso? Eu sei de onde eu vim, eu sei onde estou e sei para onde vou. Ninguém vai me impedir. Ninguém. A síndrome de Emaús no Brasil, ela tem seu correspondente na Carolina. O tempo passou na janela e só a Carolina não viu. Só os que têm peitos mais brancos entendem o que eu estou dizendo. Quando Jesus provoca, querendo saber o que aconteceu em Jerusalém, eles estão presos à sexta-feira da crucificação e contam uma história velha. Você chega para uma pessoa para conversar com ela: e aí, irmão, tudo bem? É, mais ou menos, sabe? Eu fui demitido, minha situação agora está complicada. Se lembra daquela mulher que tinha um único filho, 11 anos, estava no campo, teve uma dor de cabeça, passou mal, foi para casa, morreu. O que a mulher fez? Entrou em desespero, preparou lá as jumentinhas, subiu neles e foi até onde estava o homem de Deus. E o homem de Deus, vendo-a de longe, falou: ei, mulher, tudo te vai bem? O que ela tinha em casa? O seu único filho morto. O único filho morto. Qual é a resposta dela? Tudo vai bem. Sabe o que é isso? É entender o tempo de Deus na história, no mover, porque ela sabia que Deus estava no controle daquela situação. Se ressuscitasse ou não, ela sabia que o homem de Deus traria a resposta para o seu coração. Tem gente que perde o emprego, acabou o mundo. Tem gente porque o pastor não pôde atender, acabou o mundo. Tem gente porque ligou e o líder não pôde falar, dar uma atenção, acabou o mundo. Tem gente porque está passando por uma dificuldadezinha, o meu mundo está acabando, meu irmão. Há um Cristo ressurreto que supre todas as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deixe de depender dos homens, deixe de olhar para as circunstâncias, deixe de ficar abraçado com as mazelas, com as perdas, e abra a tua mente para o novo de Deus. Pode ser que você esteja acostumado a colecionar no seu álbum só histórias trágicas. Hoje é uma manhã de domingo de ressurreição, de você abrir e começar a colar figurinhas novas de Deus, de promessas, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e com ela a ressurreição. Aleluia!
Aqui em Emaús somos chamados a sincronizar a nossa alma com as ações de Deus. A história acontecendo em Jerusalém, e eles viram e voltam para casa, para a velha, vamos para casa pescar. Não dá, irmãos. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. E eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, que na verdade é uma confissão. Eu já tive muitas experiências liderando a igreja. São muitos anos pastoreando a igreja. E quando eu abri mão de liderar a igreja para cuidar só do meu trabalho social, que também é muito grande, exige muito de mim e da minha esposa, eu decidi no meu coração, não foi Deus, eu decidi no meu coração, nunca mais assumir compromisso em igreja nenhuma. E eu falei, eu agora tiro a capa de líder, tiro a capa de pastor, e eu vou berrar com ovelha no fundo de qualquer uma igreja que tenha uma boa palavra. Por quê? Porque eu queria que a minha filha crescesse dentro da cultura de igreja, de comunidade, de relacionamentos. Encontrei vocês. A minha filha se adaptou perfeitamente à visão e ao mover de Deus nessa igreja. Ela é apaixonada por esta igreja. E por conta dela, tudo aquilo que eu assumi com Deus está caindo por terra. Tudo que eu não queria fazer, eu estou fazendo. Os homens fazem planos, mas de Deus vem a resposta correta. Minha esposa me deu uma lapada ontem na reunião, com todo carinho, quase ninguém percebeu. Não se pode enterrar os talentos de Deus. Deus te deu um talento, você não vai enterrar. A gente tem vontade de parar, mas eu estou em sintonia, num sincronismo com a ação de Deus, e eu não posso me furtar a isso, não posso fugir desta realidade. Quando Jesus provoca, querendo saber o que aconteceu em Jerusalém, eles estão presos a uma história velha. Então Jesus lhe conta uma nova história. Sabe o que Jesus fala para eles? Ei, la pedra se arroló, las puertas se abriram. Jesus fala para eles, queridos, a pedra rolou, eu ressuscitei, essa é a nova história, eu estou aqui, essa é a good news. E eles lá pensando no velho e Jesus trazendo o novo. É hora de abrir o coração para as novas possibilidades de Deus, para o novo de Deus. E eu quero te perguntar, você está vivendo de imagens do passado? Você não consegue mais lembrar de coisas agradáveis na história da sua vida? De momentos maravilhosos, de promessas de Deus? Você está vivendo de amargura em amargura, de choro em choro, de angústia em angústia. Você só olha para trás, você não olha mais para frente, perdeu a perspectiva de futuro. Você ainda se sente machucado? Eu quero te dizer que a boa notícia para você é que hoje é um domingo de manhã. É um domingo de ressurreição, é um domingo onde você pode experimentar o novo de Deus e esquecer as velhas histórias, para que você volte para Jerusalém celestial e não vá para Emaús. Deus tem o melhor para nós, Deus quer o melhor para nós. Para isso eu só preciso sincronizar a minha vida com a dele. E aqui eu quero abrir só um lequezinho para mandar um recado para os maridos. A minha esposa está lá no fundo, ó. É a mais linda do ambiente. Não aceito que discordem. Eu tenho a palavra, senhor presidente. Eu declaro meu amor para minha esposa todos os dias. Eu levo café, eu levo chinelinho, eu levo toalha, eu acordo com um beijinho, eu levo para fazer caminhada, eu acordo mais cedo para fazer o cafezinho dela, para buscar o pãozinho fresco dela todas as manhãs. 20 anos. Eu amo intensamente a minha esposa. Por que eu estou dizendo isso? Se eu não for capaz de amar a minha esposa, que Deus colocou ali, como é que eu vou dizer que amo a Deus? Se eu não sou capaz de cuidar daquela que está ao meu lado, que me honra,
Como é que eu vou falar que amo a Deus? O melhor da minha vida é a minha esposa. Meu maior patrimônio é a minha gordinha fofinha. É minha. É só minha. Não tem aí um ditado que o vinho, quanto mais velho, mais caro, mas ali é uma preciosidade. Aqui não tem preço, irmão. Só eu vou me abeberar daquilo, porque foi feito para mim. Aleluia. Cuide da sua. Honre a sua. Proteja a sua. Faça o melhor pela sua. Não meça recursos para a sua. Encha de carinho, encha de cuidados, de mimos. E deixa, elas gostam de falar, não tem problema. Nós amamos assim. Mas quanto mais amo a minha esposa, mais fácil fica para eu estar aqui e ter autoridade para falar das verdades de Deus. É manhã de domingo, domingo de ressurreição, domingo de você deixar o luto, domingo de você ler as boas novas e de você sincronizar a sua vida com a ação de Deus na história.